gente. Chamem as mães, os pais, as pessoas que estão passando por essa situação, né? Quem quiser convidar, só encaminhar esse aviãozinho que tá aqui, que fala realmente, é uma delícia essa música, né? Eu também amo essa música. Pra gente realmente falar sobre esse assunto que eu sei que é um desafio em várias famílias. Então, primeiramente, eu agradeço a vocês por estarem aqui, por confiarem no meu trabalho, né? Eu sempre começo agradecendo, que eu falo que diante de tantas escolhas que a gente pode fazer, de tantos estímulos do mundo, estar aqui é porque a gente realmente acredita que esse tema pode ser algo que acrescenta na nossa relação familiar. Então, gente, hoje eu quero falar especialmente para as mães, para os pais que se sentem cansados, que estão extremamente esgotados de falar e não se sentirem ouvidos, de fazer combinados com os filhos, mas esses combinados não funcionarem, de tentarem falar com respeito, com gentileza e mesmo assim os filhos não ouvirem, ou de alguma forma falar não e o filho continuar fazendo. Então, hoje eu quero falar especialmente para os pais e mães que estão esgotados, né, se sentindo frustrados, porque isso dói. Eu sei que isso dói. Eu quero dizer que eu tenho compaixão por esses pais, porque eu já me senti assim. Eu já passei por esses desafios, né, aqui em casa e continuo passando por esses desafios com clientes no consultório. Então, hoje eu quero falar especialmente para você que tá aí, né, que sente esse desafio na educação dos filhos, especialmente no que diz respeito à obediência, né, no que diz respeito ao falar e não ser ouvida, a fazer combinados e esses combinados não funcionarem e ficam desesperados porque não sabem mais o que fazer, né? Muitas pessoas até me falam assim, Marcela, cheguei no meu limite, eu não sei mais o que fazer, não consigo mais, né? Estou muito cansada, não sei por onde ir. Então eu quero dizer que eu te entendo. E hoje, gente, eu quero oferecer 5 caminhos. Eu quero passar 5 estratégias, 5 dicas, 5 formas que eu acredito e que inclusive eu uso tanto aqui em casa, né, na minha vivência como mãe, por isso que eu me vejo como muitas de vocês, né, e na minha vivência do consultório. Então, realmente, eu recebo muito essa pergunta, Marcela, meu filho não me ouve, e agora? Eu falo e meu filho não me escuta. Meu filho parece que tem escuta seletiva, né? Não consegue prestar atenção naquilo que eu digo. Então, gente, acontece isso aí com vocês? Me conta aqui. Será que acontece isso com vocês? Né? Então, hoje eu quero dar 5 formas da gente olhar para essa situação de uma forma diferente, nos posicionando de uma forma diferente, né? Na enquete que eu fiz, 95%, né, das pessoas que participaram colocaram que acontece. Então, eu vou falar aqui e vocês podem ficar à vontade para colocar também. Se eu não conseguir responder, né, enquanto eu estiver falando, podem me mandar. E aí eu vou contar uma novidade para vocês. Na sexta-feira, né, dessa semana, na sexta-feira, nós vamos ter um momento Marcela Responde. Na sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu vou entrar aqui ao vivo com vocês e vou convidar vocês a fazerem perguntas. Qual pergunta que vocês queriam, às vezes, ir lá no consultório para fazer para mim? Vocês vão ter a oportunidade de fazer, eu vou escolher daqui mesmo, de quem estiver junto comigo no momento, ao vivo, para entrar junto comigo na live de sexta-feira para o Marcela Responde. Ou seja, você pode levar qualquer tipo de desafio
que você estiver vivendo na sua maternidade, né? Nesses 3 pilares, na sua relação com você mesma, na sua relação com seu filho ou na sua relação de casal, né? Que tudo isso fala da nossa maternidade. Você vai ter a oportunidade de perguntar diretamente, eu vou poder direcionar algum assunto que esteja sendo desafiador para você, de te direcionar em algo que às vezes está afetando o seu ambiente familiar. Eu quero poder pegar na sua mão, quero poder realmente te oferecer um caminho, um direcionamento, né? Uma luz daquilo que você estiver passando. Então, sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós vamos começar com Marcela Responde, tá bom? Então, eu vou estar à disposição, né? Pegando mães daqui mesmo, né? Que estiverem ao vivo comigo no momento, para falar de alguma dor em relação à maternidade, de algum incômodo, de alguma dificuldade que estejam passando. Combinado? Então, estarei à disposição. Vamos lá, gente. Muitas vezes a gente olha para a nossa relação, né, com os nossos filhos e o que a gente mais gostaria, o que a gente acredita realmente que seria a solução mágica, né, de às vezes uma relação conturbada em casa, é a obediência. Vejo muitos pais buscando a obediência. E nós vamos começar o primeiro ponto. Fiz aqui, né? Eu tava fazendo esse estudo para trazer a melhor forma para vocês. As técnicas, fui pensando em tudo aquilo que eu trabalho no consultório para ser mais direcionado para vocês. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente fala de obediência, nós precisamos entender o que é a obediência na nossa cultura, tá, gente? Ah, que lindo, né? Como mulher no toda a minha vida, obrigada. Foi um encontro delicioso, não foi? Eu adorei o nosso encontro também. Muito obrigada, viu? Por esse carinho. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Primeiro ponto. Quando a gente fala de obediência, nós precisamos de nos ambientar na nossa cultura. A obediência na cultura que a gente vive, nós fomos muitas vezes, né, aculturados, nós fomos muitas vezes, né, criadas para sermos obedientes. Durante muito tempo na vida, a gente entendeu e a gente criou essa crença de que crianças precisam obedecer. Então, gente, a gente busca muitas vezes a obediência dos nossos filhos, certo? Né? Vai interagindo aí comigo. E aí, o primeiro ponto. Qual que é a primeira questão que nós precisamos fazer quando a gente pensa em obediência? A gente precisa de entender qual que é a crença, qual que é a cultura, qual que é o padrão social, né, na sociedade que a gente está inserido. Então, nós fomos aculturados a sermos obedientes e a querer filhos obedientes. E aí, muitos de nós queremos filhos obedientes, comportados, que sigam os padrões, que sigam aquilo que a gente fala, que a gente fale que a criança obedece, né? Então, muitas vezes é isso que nós buscamos dos nossos filhos. E muitas vezes, gente, quando eu pergunto para os pais, quais são as habilidades de vida que vocês querem para os filhos de vocês? Geralmente, os pais me respondem características como autonomia, posicionamento dos filhos, criatividade, sair da caixa. E aí que me vem a grande questão. Sabe quando parece que não encaixa? Aquilo que nós queremos dos nossos filhos no momento presente não se encaixa com a expectativa que nós queremos das habilidades de vida que nós queremos que os nossos filhos desenvolvam. Então, hoje nós queremos filhos bem comportados, obedientes, que sigam os padrões. Amanhã, lá na frente, né, como habilidade de vida, nós queremos filhos autônomos, que se posicionem diante da diferença, que sejam criativos, que saiam da caixa, que saibam dialogar diante de uma injustiça, que olhem para o diferente, né? E aceitem conviver com as diferentes formas de ser. Então, entende como que isso não encaixa? E é aí que eu quero entrar. Será que nós realmente precisamos ter filhos obedientes? Porque obediência, gente, já fala de uma relação de
autoridade aqui e de uma relação aqui que precisa olhar para esse outro e que não tem espaço para se colocar, que não tem espaço para se posicionar. Então, primeiro de tudo, a primeira forma que eu tenho aqui, né, para falar para vocês, é a gente muitas vezes questionar o nosso conceito em relação à obediência e os nossos padrões em relação à obediência. Eu lembro de um post que eu fiz há um tempo atrás, que foi um post que deu muito o que falar, porque eu coloquei no post: Deus me livre criar filhas obedientes. E aí as pessoas, nossa, é a Marcela mesmo que tá falando isso, que não quer criar filhas obedientes? E é isso mesmo que eu tava querendo dizer. Eu não quero criar filhas obedientes. O que eu quero criar? Filhas que são educadas, filhas que saibam se posicionar, filhas que entendam a diferença e que façam suas escolhas, filhas que conseguem, diante do outro ali e diante de algo que é apresentado a elas, que elas conseguem ter um olhar crítico, filtrar e se colocarem diante disso, se colocarem inclusive com as suas próprias opiniões, né? Com todos aqueles valores que nós transmitimos para elas, mas filhas, sim, que consigam cumprir combinados, né? Filhas em que eu defino quais eu, né, como mãe, né, como casal, né, os pais definam o equilíbrio entre aquilo que nós precisamos definir, aquilo que é limite, aquilo que é fronteira, porque isso os pais precisam fazer, mas que tenha espaços para que elas possam se colocar e se colocarem com verdade e se colocarem de uma forma sentindo que nesse espaço elas são ouvidas. Então, primeiro de tudo, gente, o primeiro ponto que nós temos que entender é olhar para os nossos padrões educacionais e entender muitas vezes que nesses padrões educacionais nós não aprendemos a olhar para a infância e para as crianças como seres de possibilidades. Né? Durante muitos anos, nós entendemos que o que resta para as crianças é obedecer, afinal de contas, o adulto sabe o que é melhor para ela. E aí eu venho com vocês para o passo 2, que eu acho que é extremamente importante. E esse passo 2 que eu falo com vocês, eu quero começar fazendo uma pergunta. Pergunto para vocês: vocês ouvem, verdadeiramente escutam os filhos de vocês? E muitas vezes, na maior parte dos pais que eu pergunto isso, a tendência é a gente falar: claro, eu tô o tempo inteiro ouvindo meu filho tá o tempo inteiro me chamando. E aí, gente, eu quero que vocês pensem no lugar de uma forma mais aprofundada. Vocês verdadeiramente escutam os filhos de vocês? E quando eu falo verdadeiramente ouvir, o que eu estou falando? Muitas vezes, olha o que acontece. Muitas vezes nós interrompemos a fala dos nossos filhos, nós atropelamos aquilo que os nossos filhos falam, nós completamos as frases por eles. Muitas vezes nós estamos ouvindo os nossos filhos com o celular na mão, fazendo alguma atividade, mexendo no computador. Nós estamos ouvindo os nossos filhos arrumando cozinha, colocando roupa no varal. Então, gente, eu faço essa pergunta: a gente escuta verdadeiramente? E escutar verdadeiramente é escutar, ouvir de uma forma consciente. Ouvir de uma forma presente, estar ali. E sabe de uma coisa que eu falo que é muito importante na nossa relação e que muitas vezes a gente não faz? Nós não temos muito tempo na troca com as crianças para o momento de silêncio, da gente silenciar, da gente se colocar num lugar de escuta, de observação e realmente ouvir o que o nosso filho tem a dizer. Sabe quando eu falo ouvir, eu tô falando escutar com o ouvido, aquilo que os nossos filhos estão verbalizando, mas eu falo do ouvir com os olhos, observando o que os nossos filhos estão falando,
Ouvir observando o que o comportamento do meu filho está me dizendo. O que o comportamento do meu filho está demonstrando de sinais que eu preciso enxergar, porque são sinais para que eu olhe para ele. Muitas vezes, nos comportamentos mais desafiadores dos nossos filhos, esses comportamentos são um convite para que a gente possa olhar para os nossos filhos. E aí eu pergunto novamente, será que nós ouvimos verdadeiramente os nossos filhos? E quando, gente, não vou falar por você não vou falar pelos meus clientes no consultório não, vou falar num lugar de apropriação, de autorresponsabilização, vou falar no lugar do eu. Muitas vezes quando eu me faço essa pergunta, eu penso assim, vários momentos elas estão falando e eu continuo nas minhas atividades. Em vários momentos, elas estão falando e eu completando a frase. E eu já falando assim, não, isso é por causa disso, disso, disso. E eu interrompendo. E aí eu penso, gente, se nós não estamos ouvindo verdadeiramente os nossos filhos, será que os filhos também vão conseguir nos ouvir? Será que os filhos estão enxergando em nós referências de escuta, referências de abertura plena, referência de alguém que está ali verdadeiramente interessado e presente mentalmente, emocionalmente e no comportamento disposto a ouvir o que essa criança tem a dizer? Será que quando o meu filho chega até mim, ele encontra essa referência de presença e de escuta ativa e consciente? Se faça essa pergunta e quando você se fizer essa pergunta, realmente se auto-observe, se dê a oportunidade de olhar para dentro com muita verdade, com muita disposição, para realmente chegar nas respostas que nós precisamos para começar a ouvir e sermos ouvidas. E eu falo que essa atitude simples muda tudo. Comece a ouvir os seus filhos. Eu garanto que eles também vão começar a te ouvir. A equação é simples, entende? A equação é simples. Exatamente. Quando a gente sai da exigência da obediência e passa para a exigência da cooperação, que todos fazem parte, que todos são considerados nessa relação familiar, a gente muda tudo. Então, o segundo passo, gente, é ouvir para sermos ouvidas. Enquanto nós não estivermos executando uma escuta ativa, plena, consciente, presente, responsável, nós não abrimos esse espaço de comunicação, esse canal, essa via para que os nossos filhos nos ouçam, para que os nossos filhos se interessem por aquilo que nós queremos dizer. Então, entende? Nós adultos temos condições, inclusive cognitivas, inclusive neuropsicológicas, nós temos condição de olhar para tudo isso e dar esse primeiro passo. Muitas vezes a criança ela não ouve porque ela tá aqui, ó, no mundo, ela tá aqui experimentando tanta coisa que ela não tem referência disso. Ela tá aqui imitando tudo ao seu redor e muitas vezes ela não tem referência de adultos que escutam, de adultos que a consideram. Então, se a gente não considera os nossos filhos nessa relação familiar, os nossos filhos, gente, não vão nos considerar. Aquilo que a gente falar não vai parecer importante para os nossos filhos. Então, se atentem para esses dois passos. Primeiro, entendendo essa cultura da obediência, que muitas vezes já faz com que nós nos coloquemos no lugar de autoritarismo, né, em que a gente sabe o que é melhor e que só resta a criança obedecer, e a gente não faz esse equilíbrio, né,
entre aquilo que a gente realmente precisa fazer, né? Os limites, as fronteiras que nós realmente precisamos colocar, mas a forma que nós precisamos de inserir essa criança dentro desse ambiente familiar. E comece a ouvir. Comece por você. Ouça para ser ouvido pelo seu filho, ok? O terceiro ponto. E aí, o terceiro ponto vai vir como uma afirmação que eu escutei de uma mãe. A mãe falou assim: eu converso com meu filho com respeito, porque ela inclusive falou assim: eu aprendi com você que eu preciso conversar com meu filho com respeito. E mesmo assim, não adiantou. Eu converso com respeito com meu filho e não adianta. Ele continua não me ouvindo e fazendo aquilo que precisa ser feito. E não fazendo, né, o que precisa ser feito. E aí eu falo com vocês uma coisa, gente. Nós estamos hoje aqui, quando a gente faz um processo de autoobservação, nós vamos entender um padrão de comportamento que nos define como pai, assim como existe um padrão de comportamento que define os nossos filhos, né? A forma que os nossos filhos se comportam. E aí, o que acontece? A gente muda o nosso padrão de comportamento. A gente aprende tudo isso aqui que a gente está aprendendo, que a gente precisa ouvir para ser ouvido, que a gente precisa falar com respeito. E quando a gente muda o nosso padrão de comportamento, ao promover a mudança, já vem uma expectativa. O que a gente espera? Quando a gente começa a ouvir os nossos filhos verdadeiramente, quando a gente começa a conversar com respeito, qual que é a nossa expectativa? Gente, me responde como pai e mãe. Qual que é a nossa expectativa? A gente mudou. O que a gente espera? Eu, como mãe, mudei. O que eu espero? Automaticamente, o que eu espero? Que eu espero? Quando eu mudo, eu espero quem vai acertar? Que os meus filhos mudem. Naturalmente, certo, gente? Eu mudei. E eu quero o quê? A mudança do meu filho. Olha aqui. Olha eu conversando com ele com respeito. Olha aqui eu ouvindo. Isso mesmo, gente. Todas vocês acertaram. Eu espero a mudança dos meus filhos. Só que a gente acredita que isso vai acontecer no pó mágico. A gente vive uma vida. Eu tenho uma filha de 8 e uma filha de 5. Às vezes a gente vive 8 anos da nossa vida, 5 anos da nossa vida, tratando os nossos filhos de uma determinada forma. E aí, no primeiro dia que a gente muda, no primeiro dia que a gente consegue se controlar diante de uma situação que até então a gente não se controlava, a gente já espera que o nosso filho muda. E aí, gente, o que eu falo com vocês? Não adianta a gente querer acelerar o processo da lagarta para que ela se torne uma borboleta. Existe um processo que precisa ser respeitado. Existe um processo de amadurecimento para que a lagarta se torne borboleta, para que a mudança efetivamente aconteça. Então, é necessário respeitar esse processo. E respeitar esse processo, eu não estou falando aqui e reafirmo que é ser permissivo com o comportamento do meu filho. Não. O que eu estou falando aqui é que durante esse processo, nós como pais precisamos entender que nós vamos continuar agindo com respeito, que nós vamos continuar ouvindo os nossos filhos, mas que demanda um tempo para que a criança entenda que esse padrão de comportamento mudou. E ao perceber essa mudança, a criança vai mudando como reflexo. Da mesma forma que ela imita, né, gente, e reflete aquilo que nós fazemos de formas negativas, igualmente a criança imita e reflete aquilo que a gente faz de forma positiva. Ok? Só que existe um processo para que isso aconteça. E muitas vezes, gente, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente inicia um diálogo, a gente acredita que a equação é assim: diálogo é igual
a interrupção imediata do comportamento desafiador. É essa equação que a gente faz na nossa cabeça, não é? Diálogo, respeito, escutativa é igual a interrupção imediata do comportamento. Nós agimos no imediatismo, com a expectativa do imediatismo. E eu falo com vocês, para que esses conceitos sejam absorvidos pela criança, nós precisamos de estabelecer um novo padrão de comportamento. Eu costumo fazer isso aqui, ó, com os meus clientes. Nós temos aqui um padrão de comportamento, certo? Às vezes esse padrão de comportamento no piloto automático, aquilo que, ó, criança fez alguma coisa, ela acessa o meu automático, ela acessa os meus gritos, ela acessa os meus xingos, ela acessa aquele, né, meu comportamento extremamente desafiador, certo? E aí, o que nós precisamos fazer? Quando a gente toma consciência de tudo isso, que vocês estão tendo oportunidade de tomar consciência agora, o que a gente faz? Diante de outras situações, a gente começa a criar um novo padrão, entende? Então, diante de um comportamento desafiador, eu penso e antes de eu dar um grito, o que eu faço? Eu vou lá pro banheiro, eu corro lá pro banheiro. Antes de dar um grito, eu corro e pego uma almofada para eu gritar em uma almofada. E vou construindo um outro padrão. Vez ou outra, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Eu falo e seja gentil com você. Nós vamos dar 2 passos para frente, mas tem dia que nós vamos estar atacada, que nós vamos dar uns 3 passos para trás e vamos voltar a esse padrão de comportamento antigo, esse padrão de comportamento que já está enraizado em nós. Nós vamos voltar nesse padrão e precisamos ter força para sair dele de novo. E a gente vai lá, experimenta o novo e faz esse movimento aqui. E de vez em quando a gente dá uma visita aqui e volta. Até que com o tempo, durante o processo, na experimentação, na tentativa, no exercer mesmo, no treino dessa nova habilidade, a gente vai conseguindo ficar cada vez mais dentro desse novo padrão de comportamento. E aos poucos a gente vai se desvencilhando desse padrão antigo. Aqui, me dê a mão aqui, porque eu era como você, totalmente. O meu padrão automático de comportamento. Vou fazer essa pergunta amanhã. Vocês me ajudam, gente? Amanhã eu vou fazer essa pergunta. Qual que é o seu comportamento que sai no piloto automático? Qual que é aquele comportamento desafiador seu que você responde no piloto automático? O meu era o grito. O que acontecia e acessava de forma muito profunda em mim era o grito na certa, né? Até pela minha própria educação familiar, o grito sempre esteve muito presente. Então, o meu era o grito. E aí, quando eu entrei no processo, né, o bater ainda não tinha o bater, mas o grito era muito característico. Mas serve para o grito, para o bater ou para qualquer outro comportamento que seja que esteja num padrão que você não queira, né, que seja no piloto automático. E aí, gente, o que eu comecei a fazer? Quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, né, todos esses processos, né, da maternidade, o grito, olha como que o grito é forte, né, bater fez muito com a primeira, mas já mudei nessa parte, ótimo. Olha como que é forte. E o grito, gente, o grito dói lá na alma da criança. Especialmente para criança que tem como linguagem de amor palavras de afirmação, o grito, ele vem com uma força ainda maior. E aí, o que eu comecei a fazer? Como era um padrão no piloto automático, ou seja, gente, se está no piloto automático, passa por um processo de consciência? Não passa, simplesmente vai. Eu comecei a colocar lembretes no meu dia, lembretes, nos momentos do dia que eram mais desafiadores para mim. Eu tenho, inclusive, um diário aqui no meu celular, por onde eu tô fazendo a live com vocês. Um diário que em momentos mais desafiadores do meu dia, e aí eu peguei momentos estratégicos, esse diário, ele desperta para mim um lembrete.
Então, quando chegava, por exemplo, 11h30 da manhã, que era o horário de buscar a Lavínia na escola, e o horário de buscar a menina na escola, chegar em casa, o horário do almoço sempre foi um horário desafiador, né, gente? Então, 11h30, quando despertava pra mim, que era a hora que eu estava chegando pra pegar a Lavínia na escola, despertava pra mim: você é uma mãe divertida. E aí, gente, todo aquele, às vezes, aquele cansaço, aquele peso de uma manhã de trabalho, de vários problemas que nós temos do dia a dia mesmo, entende que dava uma aliviada? Aí, quando chegava aqui em casa, né, por volta de 12h15, que era o horário do Diogo chegar em casa, eu colocava um lembrete pra mim mesmo da esposa que eu queria ser, da esposa que estava alinhada com os meus valores. Você é uma esposa gentil. Quando chegava à noite, né, você tem paciência, você... E eu colocava vários lembretes em diferentes momentos do dia. E aí vocês podem colocar lembrete na geladeira, né, nos espelhos, onde vocês acham que pode ter acesso. E lá no curso da maternidade presente... Desculpa te atrapalhar, mas... Tá, faça um favor Quer pra mim. pra você? Pega minha garrafinha de água, fazendo um favor. Pra você? Obrigada. Depois vocês guardam pra mim. Ela não quer pipoca. Vem me falar que vai comer pipoca, que o pai vai fazer. Pega uma garrafinha de água pra mim, por favor. Mas você tem certeza que não vai Quero querer? não, muito obrigada. Nem E aí, uma gente? pipoquinha? Obrigada. Eu vou trazer 3 pipoquinhas. Tá, e aí, gente, até no curso da maternidade presente, eu ensinei para as mães a fazerem um mapa. Um mapa que guia, né, para as intenções positivas que nós queremos. O grito, ele vai vir, às vezes, né, nesse movimento mais automático. Então, vamos nos cercar, gente. Vamos nos cercar de formas para nos ajudar a ter consciência diante desses momentos. A ter consciência, às vezes, de sair de cena, de ir pro banheiro, de respirar fundo, de sair, dar uma volta no quarteirão e voltar. Então, vocês podem ter vários estímulos e lembretes para ajudar vocês a tornarem isso consciente. Que aí a gente sai desse piloto automático, né, dessa resposta imediata e sem a racionalidade e passa a dar um tempo. E aí eu falo com vocês, eu coloquei recentemente aqui para vocês também a técnica dos 2 minutos. Então, gente, vocês vão comprometer. Todas essas que responderam grito, vão se comprometer a usar a técnica dos 2 minutos. Como que é a técnica dos 2 minutos? Diante de qualquer tipo de situação que acessar... Chu, fecha a porta aí, por favor. Diante de qualquer tipo de situação que acessar suas emoções mais intensas, que vier daquele jeito que você estiver prestes a explodir, nós vamos fazer a técnica dos 2 minutos. O que é essa técnica, gente? Você vai literalmente de cena, afastar daquele episódio, daquele cenário, daquela situação por 120 segundos. Ok? O que é essa técnica dos 2 minutos? A técnica dos 2 minutos é, diante de uma situação que acessar suas emoções mais intensas, mais profundas, e que você estiver prestes a ter um tipo de reação desproporcional, uma reação que vai sair no piloto automático aí e que você pode se arrepender depois, você vai literalmente sair de cena por 120 segundos. Algumas pesquisas mostram pra gente que o cérebro precisa de pelo menos 120 segundos para voltar a equilibrar essas emoções mais intensas. Combinado? Podemos contar que você vai começar a usar essa técnica diante dos momentos mais desafiadores da sua maternidade? Pode, gente? Posso contar com vocês nisso? Diante de um momento que você estiver prestes a bater, prestes a xingar, prestes a gritar, 120 segundos, pelo menos 2 minutos. É a técnica dos 2 minutos. E não é ficar ali não, tá? É sair de cena, se tranca no banheiro, tá? Coloca na porta do banheiro livro, brinquedo para criança não bater na porta do banheiro.
Combinado? E aí, gente, vocês podem fazer isso em diferentes situações, seja dentro de casa ou fora de casa também. Às vezes no trabalho tem uma relação difícil, né, com um colega, com seu chefe, com qualquer outra pessoa. Técnica dos 120 segundos, técnica dos 2 minutos. Combinado? Então, são pesquisas que nos ajudam a controlar, né, esses rompantes comportamentais. Então, nós precisamos usar ao nosso favor. Então, tô mostrando para vocês cientificamente, comprovando e dando uma técnica para ajudar vocês, inclusive na maternidade. E eu falo para vocês, gente, eu até arrepio. Quando eu experimentei esse novo padrão de comportamento e entendi o que isso refletia nas minhas filhas, nunca mais eu quis voltar a ser essa Marcela de antes. Por mais que em alguns momentos eu ainda tenha os meus deslizes, eu ainda faça aquela visita no meu padrão comportamental anterior, que estava durante muito tempo enraizado, mas hoje eu consigo me estabilizar nesse novo padrão, nessa nova forma de se relacionar diante daquilo que é desafiador, tá? Então, pego na mão de vocês, inclusive quem falou que era o grito, porque eu me reconheço nesse padrão. Me reconheço totalmente, né, no passado nesse padrão. Hoje, eu não me reconheço mais, né? E eu fico, às vezes, até me perguntando, falei assim, gente, qual que foi a última vez que eu gritei? Qual que foi a última vez que eu dei meus spy aqui em casa, né? Porque geralmente, né, isso tinha datas assim, que a gente lembra, né, com nitidez, com clareza. Então, comecem a olhar para tudo isso e comecem a se permitir entender que é um processo, tá? A nossa mudança não é igual, é diferente da interrupção imediata do comportamento desafiador, ok? Essa equação não é linear muitas vezes como a gente pensa, né? A gente não consegue mudar esse comportamento tão rápido assim. E a criança, gente, cadê o 4 aqui? A criança, o grito nos machuca, né? A gente fica sensibilizado. Imagina os nossos filhos. A criança, gente, como eu falei para vocês, ela precisa do tempo para processar. Então, eu quero falar para vocês um quarto comportamento. O quarto comportamento, a quarta dica, meu bem, mamãe vai comer depois. Come só um pouquinho. Gente, eu vou comer porque vai ter jeito, sabe? É pipoca. E ela sabe o tanto que eu gosto de pipoca. Então eu vou ter que comer. Mas você não gosta de comer mais pipoca do que eu. Não, mas que você não gosta mesmo, não. Tchau, tchau. Então vamos lá. Depois a gente vai ter que fazer mais pipoca pra você comer também. O quarto é o seguinte. É baseado naquelas mães que falam não e que a criança continua fazendo. E muitas vezes, esse quarto eu quis trazer, que isso também é frase de consultório. Marcela, eu falo, e no meu caso é ainda pior. Eu falo não pro meu filho, ele continua fazendo, olha pra mim e começa a rir, né? Alguns pais me falam dessa forma. Falam assim, e aí, o que eu faço? Olha que menino abusado, né? Olha o tanto que ele tá querendo me afetar. Olha o tanto que ele tá querendo me tiçar. E aí eu falo com você, gente. Primeiro de tudo, a criança não processa o não da mesma forma que nós adultos processamos, tá? Primeiro de tudo é isso. E segundo, que a gente tem que entender que até que na primeira infância, a gente inclua a primeira infância completa. Por volta dos 7, dos 8 anos, até mais ou menos nessa fase, a criança está em processo de experimentação. A criança experimenta o mundo, a criança, ela está testando o mundo, experimentando às vezes literalmente, né? Por exemplo, a criança pega tampinha, né? A rosca aqui. Ela não sabe o que é isso. Então, como que ela vai experimentar isso aqui, entender o que é isso? Ela vai lá, vai colocar a língua, vai chupar para entender o que é isso. As crianças, elas estão experimentando o mundo ao redor. E elas estão experimentando, inclusive, as nossas reações.
Quando eu faço isso, como que é a reação da mamãe? Quando eu faço isso, como que é a reação do papai? E quando eu faço isso? Ah, quando eu faço isso, a mamãe faz carinho. Quando eu faço isso, a mamãe fica brava. As crianças, elas estão no processo de experimentação. E o que que acontece? Quando a criança ri, quando a criança muitas vezes continua fazendo, mesmo a gente tendo falado não, pode ser, gente, que a criança não entendeu verdadeiramente da forma que é claro pra gente. Porque esse não, ele é conturbado ainda no processamento cognitivo da criança. Então, eu sempre falo, usem afirmações positivas para os seus filhos. Toda vez que você tiver que intervir no comportamento dos filhos, faça essa intervenção colocando aquilo que você gostaria que a criança fizesse e não o que a criança não fizesse. Em vez de falar, João Vitor, não quero que você fique brincando no celular o dia inteiro. O que que eu fiz? Eu falei o que não é para fazer. Só que quando eu faço isso, eu não tô abrindo possibilidades do que ele pode fazer. Então, o que nós vamos fazer, gente? João Vitor, durante o dia, no tempo que eu estiver trabalhando, você pode fazer isso, 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 isso e isso. Como que você quer programar o seu dia hoje? Olha como que é diferente. Eu dei as opções. Eu dei as possibilidades que ele pode fazer. E não definir com ele aquilo que ele não pode. Porque toda vez que a gente fala não, gente, nós estamos convidando a criança para um confronto, entende? Não são só as crianças, nós também não gostamos de sermos mandadas. Quando a gente fala assim, não faz isso, faz desse jeito. Ô Maria, coloca isso aqui no cesto, depois escova o dente, vai trocar sua roupa, é agora, menina, é hora de tomar banho. Gente, nós conversamos com os nossos filhos mandando o tempo inteiro. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a forma da gente se relacionar com os nossos filhos é mandando o tempo inteiro. Faça isso, não faça aquilo, é agora, é a hora do banho, vamos comer, não pode. É isso sim, é desse jeito, porque eu mandei, porque é assim, pronto. A gente conversa com os nossos filhos, delegando, orienta, mandando o tempo inteiro. E aí é o que eu falo. Quem sabe nós não temos outras formas de falar? Quem sabe quando a gente começar a perguntar aos nossos filhos, envolvendo-os no processo, a gente consegue uma cooperação maior deles. Por exemplo, aqui em casa, na hora do almoço, era o ó do borogodó. O que significa esse ó do borogodó? Significa que eu chegava antes, né, de eu ter meio horário para elas, né, antes de eu ter uma rotina diferente, né, do que eu tenho hoje. Mas eu chegava, né, ali próximo da hora do almoço, já tinha que almoçar, porque já tinha que voltar pro trabalho e arrumar menino, enquanto um arruma, leva pra escola e a outra fazendo hora pra comer, e a outra precisando trocar de roupa e ainda não escovou o dente. Gente, era o caos. Pensa num caos instaurado, né? Logo no início, quando a Mila começou a ir pra escola. E aí a gente começou a perceber que não tá legal, né? Não tá legal, não tá gostoso, né? Precisa urgente mudar essa abordagem. Precisamos mudar a abordagem com os nossos filhos. Principalmente quando os nossos filhos já estão ali a partir dos 5 anos. Criança a partir dos 5 anos, gente, ela já se coloca. Ela já bem antes disso já se coloca, tá? Mas criança ali a partir dos 5 não quer mais só mandar ação nossa, não. Ela quer ser participada. Ela quer fazer parte disso e ela quer fazer o quê, gente? Ser integrada, se sentir importante. Sentir que ela também pode verbalizar, que ela também pode se posicionar e que nós estamos ali para ouvir. Eu falei assim, não tá legal não. Então, o que nós começamos a fazer? Eu peguei um quadro que tinha aqui em casa. Na verdade, nem era um quadro, gente, é um pedaço de MDF que a gente usa pra montar quebra-cabeça em cima, de vez em quando a gente usa pra brincar de forca. Peguei isso e coloquei. Vamos lá. O que vocês precisam fazer para estarem prontas para ir para a escola?
Passo 1, a primeira coisa que precisa fazer pra estar pronta pra ir pra escola. Ah, mamãe, a gente precisa almoçar, né? E aí cada um faz sua ordem dentro da sua casa, né? E diante do desafio que você estiver passando. A gente precisa almoçar. E mais o quê? Depois a gente precisa escovar o dente. E mais o quê? A gente precisa colocar um uniforme. E mais o quê? A gente precisa preparar o nosso lanche, porque elas que sempre prepararam. E mais o quê? E a gente precisa arrumar nossa mochila ou pentear cabelo, né? E por aí vai. E aí, gente, nós colocamos todos os passos que elas precisavam fazer para ir para a escola. E aí, a partir desse dia, em vez de mandar, elas mesmas já começaram a policiar. Olha aqui, eu já tô no passo 2, você ainda tá no passo 1, eu já terminei o passo 4. E aí eu comecei, falei assim, filha, qual o passo que você tá? No primeiro, olha só, quando aquele relógio chegar nisso aqui, né, que eu gosto de mostrar o relógio de ponteiro para elas. Quando esse ponteiro aqui, que tá no 7, chegar no 9, é a hora da gente sair para ir pra escola, né? Que era 10 para 1, por exemplo. É a hora da gente sair para ir pra escola. E aí? Né? Chegar no 10 e por aí vai. É hora da gente sair, você tá no passo 1 ainda. Então, olha só, falta 4 passos para você fazer nesse tempo. O que você acha que precisa fazer? Nossa, mãe, eu vou começar a comer mais rápido aqui, porque fez a hora para almoçar. Então, quando a gente começa a fazer perguntas e envolver a criança no processo, a criança muda o comportamento. Não muda num passe de mágica, mas ela começa o processo de mudança. E aí, gente, você não precisa mandar o tempo inteiro. Aí você pode fazer pergunta. Depois que a gente toma banho, onde que a gente coloca essas roupas? Gente, as roupas ficam no chão aqui em casa. Onde que é o lugar de colocar a roupa? Vamos ver quem chega primeiro no cesto para colocar essa roupa suja. Então, gente, nós podemos trabalhar com perguntas curiosas, nós podemos trabalhar falando mais aquilo que a gente quer que a criança faça e não somente falando aquilo que a gente não quer, estabelecendo um não, e interagindo. Gente, eu vou falar o que aconteceu hoje aqui em casa, para vocês entenderem que comigo acontece do mesmo jeito. Nós chegamos aqui em casa, eu fui buscar a Mila na escola, 5h15, fiquei de manhã com ela, saí para trabalhar, a Lavínia ficou em casa, que ela estuda de manhã, e aí peguei a Mila e cheguei. Aí eu cheguei e falei assim, vamos preparar, né? E hoje eu queria fazer alguma coisa para preparar mesmo, que nós estamos trabalhando essa questão alimentar aqui em casa. Vamos preparar algum lanche pra gente fazer juntas. E aí a Mila falou assim, mãe, eu quero comer açaí. Eu falei assim, não, hoje nós não vamos tomar açaí, né? Açaí a gente toma no final de semana e tudo, hoje não. Agora nós vamos fazer um lanche reforçado. E dei 5 opções. Que, ó, nós podemos fazer uma crepioca com queijo, com presunto, ou uma crepioca de banana, se você quiser, né? Fui dando as opções. Nós podemos fazer, cozinhar um milho, nós podemos, né? E fui colocando para elas as opções que tinha. Ou vocês podem direto jantar agora, se vocês já quiserem jantar, e mais tarde vocês comem um lanche, porque aqui em casa tem as duas questões. Ou a gente pode fazer um lanche e janta um pouquinho mais tarde, ou a gente janta, né? Faz um mais... pesada, refeição mais pesada, e depois come uma fruta e tudo. Aí tá. Aí a Mila virou e falou assim, não quero nenhuma das 5. Eu quero açaí. Eu só vou lanchar, mãe, se você me der açaí. Eu falei assim, ô filha, tá tudo bem então. Aqui, ó, as 5 opções pro lanche são essas. Agora é hora do lanche. Se você não lanchar agora, você só vai comer na hora da janta. Porque aqui em casa eu defino isso. Eu coloco todas as opções e nós temos um intervalo de horário, um intervalo muito razoável, que dá para fazer uma pequena hora aí nesse intervalo, mas passou esse intervalo, não vai comer mais, vai comer na próxima refeição. Aí eu falei com ela, eu falei assim, filha, tá tudo bem. Se você não quiser comer, se não tiver com fome, não precisa comer, né? Agora, a próxima refeição é só na hora do jantar. Aí ela, tudo bem, eu não quero porque eu quero açaí. Eu só vou lanchar se for açaí. Tá tudo certo. E ela foi lá pra dentro. Aí fiz a crepioca junto com a Lavínia e tal. Quando eu cheguei lá dentro, ela tava deitada no chão e tinha dormido. Aí eu peguei ela e falei assim, filha, vamos ficar lá na cozinha com a gente? A gente vai brincar agora de um jogo e tal. Ela falou assim,
mas você vai me dar açaí? Eu falei assim, não, filha, suas 5 opções são isso, 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 isso e isso. Aí ela falou assim, então eu não vou comer. Eu falei assim, tudo bem, você não precisa comer, mas vamos ficar lá na cozinha com a gente? Porque aí você fica junto com a gente lá na cozinha. Aí ela veio. Aí começamos a brincar, aí ela virou e falou assim, passou uns 5 minutinhos que a gente tava brincando, ela virou e falou assim, então tá bom, viu, mãe? Vou querer jantar de uma vez. Aquele gostinho assim de não querer dar o braço a torcer. Mas então tá bom. Por quê, gente? Porque aí a gente passa pro nosso quinto passo. Qual que é o nosso quinto passo? Nós, pais, precisamos demonstrar firmeza e gentileza. Quem define os limites e as fronteiras de uma maneira firme somos nós. E ser firme não é sinônimo de ser sem educação. Ser firme não é sinônimo de que a gente precisa gritar. Ser firme não é sinônimo de que a gente precisa xingar. Ser firme é sinônimo de determinar a fronteira e se fortalecer nisso. E se manter nisso. Entende? É isso que é o sinônimo de firmeza. Ou seja, para o lanche, filha, são essas 5 opções. Você pode querer comer açaí, você pode querer tomar sorvete, você pode querer fazer o que quiser, mas para fins de lanche, esses são os ingredientes, as comidas, as opções que você vai ter no lanche. E aí, gente, ela podia chorar, e aí ela podia falar que não queria, que não gostava de mim e tal. O que que eu ia fazer? Eu ia ser gentil com o sentimento dela, eu ia continuar acolhendo. E aí, o que que você vai fazer? Você deu as opções. E a criança só chora. Então, o que que você vai fazer? Você vai acolher esse choro. Aqui, o que que eu fiz? Eu busquei ela lá. Falei assim, filha, vão ficar com a gente na cozinha. Porque eu poderia falar assim, se você não quer, então sai pra lá. Não, gente, tá tudo bem. Nós precisamos estar convictos das fronteiras que a gente estabelece, porque aí pode vir qualquer tipo de reação da criança. A gente entende, a gente tá coerente com o que a gente acredita. Então, ela primeiro tentou fazendo o quê? Me manipular. Depois ela tentou passar, eu só vou fazer isso se você me der comida, né? Essa comida que eu quero, eu só vou fazer isso. Aqui, ela vai fazer as tentativas, afinal de contas, a criança está experimentando. A criança está, né, experimentando o mundo, experimentando as reações, experimentando diferentes posicionamentos, entende? Então, eu também já briguei muito pra Lavínia comer, né? A Lavínia é a primeira. Então, eu também já briguei muito e hoje, né, há um tempo já, eu faço de uma forma diferente, tá tudo bem. Se a consciência que a gente tem diante de tudo que a gente vive, a gente tá adquirindo hoje, então, gente, é de hoje em diante. Vamos nos comprometer que a partir de hoje nós vamos ser diferentes nesse sentido, né? Nem sempre dá certo. Às vezes aceita e outras vezes chora. E quando eu dou todas as opções e a criança continua chorando, o que que você vai fazer? Você vai acolher o choro. Gente, nós temos problema com choro. A nossa sociedade tem problema com choro. Não tem problema a criança chorar. A criança pode chorar. Não tem nada de errado com isso. Nós que desorientamos, nós que acreditamos que a criança não pode chorar, nós que queremos parar o choro a qualquer custo, não precisa. Eu dei as opções, né? Eu fiz as fronteiras. A criança continua chorando, tá tudo bem, filho, vem aqui no colo da mamãe, a mamãe fica aqui com você, tá tudo bem. Mas eu quero açaí. E hoje, essas são as 5 opções, tá bom, filha? Você quer que a mamãe faça uma crepioca pra você? Não quero crepioca. A crepioca tem opção de ser ou com queijo, ou com uma banana com canela que você gosta e tal. A gente dá as opções dentro disso que é possível. Não quer? Tudo bem, a próxima refeição é na hora da janta. E aí, gente, eu entendo que muitas vezes a gente estabelece as regras, né? A criança vira o bicho, fica furiosa, sai batendo o pé. E aí, entende que o que essa criança tá fazendo? Essa criança tá colocando pra fora a raiva. E aí, o que eu falo? Estabeleçam as regras determinando o que é fronteira, mas sempre com espaços para participação da criança. Eu não virei para as minhas filhas e falei,
hoje vocês vão comer crepioca e pronto, acabou. Eu dei 5, foi até muito hoje, mas foram 5 opções que eu dei. Então, que ó, essas são as fronteiras, estabeleci. Mas dentro dessas fronteiras, elas tiveram espaço para escolha, ok? Nunca estabeleça uma regra que não existe possibilidade. Por exemplo, é hora do banho agora e vamos tomar banho. Uai, tem possibilidade não, é hora do banho é agora. Então você pode inclusive falar assim, filho, você quer tomar banho agora ou você quer mais 10 minutos para fechar essa atividade que você tá fazendo e a gente toma banho daqui 10 minutos? Entende? Eu dei a opção. É agora que você quer tomar banho ou você quer terminar de assistir esse último desenho? Entende? Então, gente, estabeleçam fronteiras com firmeza, com possibilidades de participação da criança, acolhendo aquilo que ela trouxer. Então, ela pode bater o pé, ela pode sair com raiva. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos acolher essa raiva e vamos agir no comportamento. Filho, um abraço te ajuda? Né? E aí depois, no momento que essa criança estiver mais calma, o que que você pode fazer? Filho, você pode ficar com raiva, ou então você pode até interpretar, fala assim, filha, eu sei que você está com raiva porque você queria tomar açaí e hoje não tem possibilidade de tomar açaí. Tem as 5 opções e eu não aceito que saia batendo o pé desse jeito. E eu não aceito que você trate a mamãe desse jeito, porque essa não é uma forma que a gente gosta de ser tratado. Então, você pode atuar no comportamento de sair batendo o pé com raiva e tudo, pode atuar no comportamento, mas primeiro de tudo, tá, gente? Até para atuar e fazer as intervenções. Conexão antes da correção. Se você não tiver conectada com seu filho, não faça correção, porque às vezes a correção vai ser de uma forma penosa, vai ser uma intervenção, às vezes, baseado no quê? Naqueles nossos comportamentos automáticos, nos nossos rompantes comportamentais e que muitas vezes nós acabamos sofrendo depois com isso, né, por nos arrepender desse tipo de comportamento. Então, se conecta primeiro com seu filho para depois intervir. Com a mais velha, foi porque sempre agir diferente com ela. Eu acredito, essa pergunta é uma pergunta que eu me pergunto em vários momentos sobre ela. Por quê? Porque eu acredito que nós somos diferentes. Nós somos uma mãe diferente para o primeiro filho, uma mãe diferente para o segundo filho, uma mãe diferente para o terceiro e para quantos filhos vocês tiverem. E eu acredito que o primeiro filho, né, como eu faço aqueles posts, né, gente, do primogênito, do filho do meio, do caçula, do filho único, acredito que todas as mães precisam ouvir isso, quem nunca ouviu sobre isso, né, coloca lá, pesquisa nos posts que eu tenho aqui, que isso é muito importante para a gente olhar. Eu acredito que o filho primogênito, nós temos exigências maiores, nós temos mais expectativas em relação a eles. Então, muitas vezes, o nosso comportamento de exigência é diferente com o primeiro. E quando eu descobri isso em mim mesma, porque muitas vezes, depois que a Mila já tinha nascido, muitas vezes em situações que são bem semelhantes, a tendência era que eu agisse com a Lavínia de um jeito e agisse com a Mila de outro jeito diante da mesma situação. Então, isso não tinha a ver com elas, isso tinha a ver com a minha forma, né, de crenças. Cobramos mais do primeiro do que com o segundo, do tipo de relação que nós criamos com cada filho. Então, isso é algo pra gente se auto-observar e diante dessa auto-observação, a gente promover as mudanças. E aí, gente, eu falo que é possível, porque eu entendo tudo isso, inclusive aqui, ó, vamos dar a mão aqui, passei por isso, né, gente, eu vivencio tudo isso junto com vocês sabem disso, né, eu sempre fui muito clara com vocês, até sobre a minha própria maternidade, né, que não foi conto de fadas, pelo contrário, errei muito, né, erro até hoje, acredito que erro diariamente, mas a partir do momento que eu tomo consciência, que eu entendo e que eu vejo uma conexão disso que tá acontecendo em mim,
eu me comprometo. A partir desse momento, eu me comprometo com a tentativa. Eu garanto que vai ser melhor? Não, porque eu sei dos meus processos, eu sei dos meus boicotes, eu sei que muitas vezes eu vou visitar aquele padrão comportamental da Marcela anterior, que já estava enraizado, mas eu me comprometo com o processo da tentativa. Então, isso é algo que eu acho que fez muita diferença no meu ambiente familiar e fez muita diferença para que eu conseguisse me reconectar com a Lavínia, para que eu conseguisse ter um ambiente mais leve dentro de casa. Foi nesses processos aqui, ó, é um insight que eu tenho aqui, é algo que eu ouço aqui que faz uma diferença para mim. Nossa, eu converso isso com meu filho só desse jeito, eu só converso no arranco, eu só converso mandando. Nossa, eu tô o tempo inteiro falando não pro meu filho. Nossa, eu não escuto, eu atropelo a conversa do meu filho, eu complemento a conversa dele o dia inteiro. Toda hora que ele chega, que me chama, eu tô lá com alguma coisa, eu tô em alguma atividade, eu tô em alguma tarefa, eu não tô prestando atenção. Então, gente, são esses pequenos insights que nós temos aqui que nos torna autorresponsáveis pelo nosso processo de mudança. Entende? Então, né? Esses são os 5 passos, né? Querem recapitular, gente, os 5 passos? Vamos recapitular aqui. O primeiro é a gente olhar para essa crença, né, da obediência, para essa cultura, para esse padrão de exigir obediência e começar a entender o que está por trás da obediência. Não queremos filhos obedientes, queremos filhos autônomos, queremos filhos que saiba se posicionar, que seja criativo. Então, nós queremos filhos, gente, que saibam olhar, né, que saibam estar diante de diferentes situações e se colocarem de maneiras críticas e se colocarem com os valores que nós vamos transmitir nesse contato, nessa relação dentro de casa. Então, primeiro de tudo, é questionar esse padrão social da obediência. O segundo ponto é ouvir para ser ouvido, ouvir com consciência, ouvir com interesse, daquilo que os nossos filhos estão trazendo, ouvir realmente ativamente, né, com todas as possibilidades ali de estar presente, mentalmente, emocionalmente e no comportamento. 3, tomar cuidado com o nosso imediatismo, né? Com essa equação aí, diálogo é igual a interrupção imediata do comportamento desafiador. Essa equação não é tão rápida assim, existe o processo e para isso a gente vai pensar na borboleta. Ela precisa passar pelo processo para se transformar e com a criança da mesma forma, né, gente? O quarto é tomar cuidado com a forma que a gente trabalha o não, é tomar cuidado com a forma que a gente trabalha todos esses direcionamentos, mandando nos nossos filhos o tempo inteiro. Então, vamos usar perguntas criativas, vamos falar aquilo que a gente quer obter no comportamento dos nossos filhos e não aquilo que a gente não quer. Vamos abrir as possibilidades para que eles também possam se colocar. E quinto, gente, agir com firmeza. Já tentei de tudo. O que eu faço? Eu estabeleço os limites, eu estabeleço as fronteiras junto com o meu parceiro, né? Junto com o casal aí, né? Nessa relação conjugal, a gente estabelece os limites com possibilidades para a criança se colocar. Então, gente, ser firme é conseguir se colocar, é conseguir estabelecer quais são as possibilidades que nós estamos dando para o nosso filho naquele momento. Não quer? Então tudo bem, a próxima oportunidade é essa aqui. Ou, né, fazer, você tem esse e esse. Qual que você quer? Você tem essa opção aqui agora e essa opção daqui a 10 minutos. Qual a opção que você quer? Ok? Então, esses são os 5 passos. Comecem, gente, por algum lugar, tá? Ai, Marcela, eu não consigo colocar os 5 passos de uma vez. É muita coisa que eu vou precisar mudar. Comece de algum lugar. Sexta-feira nós temos o Marcela Responde, tá bom? Essa semana, gente, eu vou trazer posts todos os dias para vocês, somente sobre isso que nós falamos aqui, sobre a obediência. Interajam comigo, me ajudem a levar esse conteúdo para mães que precisam. Eu acredito, assim, de uma forma muito potente no poder
que as mães têm. Eu falo toda vez que a mamãe fala assim, Marcela, já sei, o problema não tá no meu filho, o problema tá em mim. Eu falo, não, você não é o problema, você tem o poder. As mães têm o poder de transformar os filhos, de transformar o ser humano ali, gente, que a gente tá criando, que tá crescendo aqui, que nós somos responsáveis por isso. Então, eu vou colocar um post agora aqui no feed e eu queria que vocês interagissem comigo ou para quem quiser, né, eu sugiro ainda mais, quiser tirar um print agora desse momento, coloquem para mim das 5 dicas de hoje, qual que é a dica que você mais precisa fazer? Qual a dica que você se compromete a fazer? Sabe quando, gente? Agora. Nós vamos começar o nosso processo de mudança agora, tá bom? Então, coloquem para mim qual dessas 5 dicas eu me comprometo a fazer a partir do momento que a gente vai encerrar essa live aqui. Combinado aqui? Um beijo, muito obrigada. Uma maternidade ainda mais leve, ainda mais gostosa e cheia de conexão com seu filho, tá bom? Agora eu tô indo que eu vou comer mais pipoca, né, gente? Um beijo pra vocês, gente.